Senhoras, senhores, meus caros amigos, meus irmãos espíritas, é mais uma vez uma grande alegria estar aqui nesta manhã para trazer mais um tema para ser analisado à luz da nossa querida doutrina espírita. Nós queremos pedir a Deus, aos nossos amigos espirituais, que nos permitam ter a lucidez deste momento para trazer a nossa mensagem de forma clara e objetiva. Queremos também dizer que escolhemos esse tema, embora para muitos aqui nada tenha de novidade, mas queremos sim, no ensejo dessas frases ditas numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos traz algumas frases que nos dão um ensejo de ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre a doutrina espírita. Como diz Herculano Pires, a doutrina espírita, esta grande desconhecida, principalmente e infelizmente por nós espíritas, que ainda conhecemos pouco da nossa doutrina. Então, é a nossa pequena contribuição nesse momento para que a gente consiga, diante das frases aqui ditas por Francisco Xavier, nós possamos desenvolver um pouquinho mais esse raciocínio para conhecer melhor a nossa doutrina. Então, começa a nossa mensagem nos dizendo que o Espiritismo integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Você, o seu responsável. Num primeiro momento, nós sabemos que a coisa mais importante no sentido de esperança em nossa vida é o sentimento de que nós somos criaturas eternas. Quando tiramos de nós esse pensamento de que a nossa vida se resume do berço ao túmulo, nossas vicissitudes, os nossos grandes embates perdem um pouco da sua importância, da sua fatalidade, eu diria. Quando enfrentamos tantos desafios em nossa vida, mas quando pensamos que tudo não passa de uma lição, de um aprendizado, e que a nossa vida não sofre a solução de continuidade. Somos criaturas eternas. Tanto já ouvimos falar sobre isso, mas já paramos para pensar o que significa ser criaturas eternas? A importância e a esperança. E quanto é agradável pensar dessa forma. O Espiritismo nos mostra que nós, nada de niilismo, nada do futuro, nada no futuro, como dizia Comte, como tantos outros filósofos que pregavam a existência do nada. Nós acreditamos e temos absoluta certeza e conhecemos, e a doutrina nos mostra que nós somos seres eternos. Responsáveis, sim, na segunda parte. Aqui nós temos sempre falamos em nossas conversas, que a doutrina espírita é uma doutrina absolutamente consoladora. Quando nós chegamos à casa espírita, eu tenho certeza, e me incluo entre estas pessoas, muitos de nós chegamos num momento de grande aflição. Quando às vezes parecia que o solo nos faltava sob os pés. E adentramos numa casa espírita na esperança de encontrar ali o alento, alguma coisa que pudesse nos dar sentido à vida. E encontramos essas pessoas abnegadas que nos recebem nas casas espíritas. E num primeiro momento veio o consolo, nos dizendo da esperança, do motivo dos nossos sofrimentos e dos nossos embates. Mas imediatamente nós achamos que a coisa mais importante depois desse consolo é a chamada para a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que se pudéssemos, eu imagino, simplificar toda a obra espírita numa única frase, eu optaria por essa: a necessidade da sua transformação íntima, crescimento, evolução. Se nós imaginamos que num primeiro momento veio o consolo, mas imediatamente veio o aviso: você é responsável por tudo o que acontece em sua vida. Não existe destino pré-estabelecido, não existe nada
não existem cartas marcadas. Nós somos os criadores, os executores do nosso próprio destino, de forma intransferível. Então, recebemos este recado, num primeiro momento, o consolo, e depois a responsabilidade. A doutrina ainda nos expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade, nas diversas regiões do planeta. Aqui ela nos fala da universalidade dos conhecimentos, tirando aqui já de início a ideia de que existem povos ou algumas pessoas privilegiadas no conhecimento. Deus é um Pai de toda a humanidade. Não existem povos escolhidos. O conhecimento veio para todos de forma igual. As pessoas aceitam ou não de acordo com o seu crescimento, com o seu entendimento, com a sua vontade. Nós sabemos que Deus jamais esqueceu dos seus filhos. E Ele nos mandou, durante todos os tempos, filósofos importantes, profetas, missionários, artistas, cientistas, com mensagens maravilhosas a respeito da nossa vida e da continuidade da vida. Isso vieram para todos. Infelizmente, o ser humano tem o poder de conseguir deturpar muitas vezes conhecimentos e mensagens importantes, adaptando ou ajustando-a aos seus interesses. Então, muitas vezes ao longo da história tivemos esses grandes ícones do conhecimento, trazendo para nós essas lições do mundo maior. Mas logo as mensagens foram esquecidas, deturpadas, mudadas. Como falamos às vezes quando nós temos nossos irmãos de outras religiões, a quem nós respeitamos muito, e que tem a palavra da Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa, é um repositório de fatos mediúnicos. O Velho Testamento é a história do povo hebreu, história de um povo. O Novo Testamento tem a mensagem maravilhosa do Cristo, no seu Sermão da Montanha, onde nós vemos o mais belo poema que a humanidade já viu. Gandhi disse certa vez que se todos os escritos sacros do mundo se perdessem, e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E ele, que nem cristão era. Mas por que as pessoas mudam isso? Porque acontece que muitas vezes precisam ajustar aos seus interesses, e então mudam escritos. Nós sabemos que a Bíblia mesmo, ao longo de 2000 ou mais de 2000 anos dos seus escritos, quantas traduções foram feitas, passando a mudar, às vezes até a colocar o contrário do que estava exatamente escrito. Então precisamos ter a ideia que quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte religiosa da doutrina espírita, ele abre no primeiro parágrafo, maravilhosamente coloca da seguinte forma: o Evangelho do Cristo pode ser dividido em 5 partes. A primeira delas são os fatos da vida do Cristo, que geram muitas controvérsias. Eu poderia citar aqui inúmeros casos. Um deles só, quando o Cristo é avisado: olha, a sua família, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Alguém disse nessa ocasião que Cristo teria renegado a sua família. Mas ele estava apenas dizendo que todas as pessoas que pensam como ele, ou que seguem os seus ensinamentos, são seus irmãos. Mas esses fatos vão gerando muitas e muitas controvérsias, então nós não nos interessamos por ele. Aí vem os milagres, a segunda parte. Quantos milagres, quantas maneiras de explicar os milagres, o porquê que aconteceram os milagres. Mas todas as pessoas que foram favorecidas pelos milagres, depois acabaram também morrendo. Mas então qual era a função dos milagres? E vem controvérsias de todos os tipos. Aí temos as predições, quando falamos tantas predições, como temos
muitas e muitas interpretações, e principalmente os dogmas da igreja, os fatos que geraram os dogmas da igreja seria o quarto. Também não vamos entrar no mérito, mas há um apenas que interessa na doutrina espírita, é o ensino moral do Cristo. Aqui nós falamos que se estivéssemos aqui nessa pequena assembleia e cada um de nós professasse uma fé diferente, uma crença diferente, e nós falássemos do ensino moral do Cristo, ninguém, absolutamente ninguém, teria como contestar, porque é baseado absolutamente na ideia do amor. Continuando a nossa, apenas para lembrar, eu queria ainda observar um detalhe importante sobre o fato das religiões, das ideias das religiões, que há poucos dias vimos um discurso do presidente americano, Barack Obama, quando ele fala que os Estados Unidos da América são um país onde todas as religiões convivem e existem, e que é preciso que haja tolerância, porque ele dizia, mesmo que todos os nossos habitantes fossem cristãos, qual dos cristianismos nós iríamos optar? Ele cita, seguiríamos o do Levítico, que fala que a escravidão é aceitável? Ou seguiríamos o do Deuteronômio, que fala que devemos apedrejar o nosso filho se ele se desviar da fé? Então nós vamos vendo que a letra mata e o Espírito vivifica, como dizia o apóstolo. Se nós lermos ao pé da letra, vamos ver também, como dizia ele, a história de Abraão, que para testar a sua fé, é levado ao sacrifício do seu filho, que felizmente não se consuma, mas ele dizia, se nós víssemos hoje essa cena aqui diante dos nossos olhos, num edifício qualquer, chamaríamos a polícia e o serviço de proteção aos jovens e adolescentes e possivelmente pediríamos que fosse tirada de Abraão a guarda do seu filho. Vejam vocês como certas coisas colocadas naquela época não fazem sentido hoje. É tão importante que disse Mauro Sérgio Cortella, um filósofo aqui de São Paulo, de certa ocasião, que às vezes o mais importante não é ver o que Jesus fez na época, mas como ele faria agora, hoje, o que ele faria hoje, como ele nos falaria hoje. Então, quando nós observamos essa ideia de que Cristo, de que a palavra, ela é problema, porque ao longo da história os conceitos mudaram muito. Então nós queremos hoje um espiritualismo, e não uma religião que segrega, mas um espiritualismo que une. Quando nós falamos, se Deus é melhor que Jeová, que não sei o que, estamos segregando, estamos separando. Mas quando nós falamos em caridade, em amor ao próximo, em fraternidade, nós estamos unindo. E essa é a mensagem que o Espiritismo nos traz. Continuando, revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das desigualdades aparentes, sociais, Suprime-lhes a preocupação originária do medo da morte biológica, provando que a morte, não existe. Meus amigos, a reencarnação, que é um dos principais pilares da doutrina espírita, é tão maravilhosa que se ela não existisse, teria que ser inventada. Porque nós não temos a menor maneira de explicar as desigualdades de cada um de nós, seres humanos, as nossas oportunidades e as nossas circunstâncias tão diversas, se não usássemos essa pequena palavra, reencarnação. Ali nós podemos entender como explicar. E não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Se nós vamos lá nos Vedas, há 5.000 anos atrás, o livro dos hindus, ele dizia: eis-me aqui, revestido de um novo corpo. Reencarnação, pura e simples. A reencarnação nos mostra como é possível então explicar a justiça de Deus diante das circunstâncias de cada um de nós tão diferentes. E a morte, meus amigos, apenas
uma mudança de vibração. A vida continua. É tão fantástico imaginar que nós, seres humanos, estamos hoje revestidos de uma roupagem carnal que pertence a este planeta. É tão simples imaginar que nós, quando nascemos e fomos gerados, fomos recebendo célula por célula desse nosso organismo que hoje tão perfeito, tão maravilhoso, mas foi extraído, cada uma do meio onde nós estávamos. E esse material tem que ser devolvido da onde ele saiu. Ele não pertence a nós, ele está conosco temporariamente. É uma roupa que depois deve ser deixada. Então, aí está a maior prova de que nós, esses seres humanos, precisamos, nessa nossa caminhada eterna, continuar essa evolução, buscando e tendo a certeza de que essa morte que nós, tanta dor, tanto problema nos traz, essa morte, ela não existe. Confere-lhes forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico não nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Nós sabemos que quando no nosso nascimento, o nosso corpo é formado célula por célula, e nesse momento o nosso perispírito começa a participar dessa formação, trazendo consigo as necessidades evolutivas que nós vamos ter durante a nossa vida. Vejam os senhores, que perfeição. Nós vamos criar um organismo relacionado com as nossas necessidades evolutivas. Então temos problemas, sim. Encontramos alguns casos, as bronquites asmáticas que vêm aí, os nossos problemas estomacais, tantos outros que nos afligem durante a vida. Será que tem isso apenas uma fatalidade do destino? Não estaria aí mostrando que nós temos débitos com o passado, que precisam ser resgatados, quitados com a lei maior? E não é castigo, vejam os senhores, não existe essa palavra, o Espiritismo nos fala, não existe castigo. Existe apenas uma lei de causa e efeito, onde nós acabamos tendo que quitar cada uma das nossas dívidas perante a lei maior. Até certos dias, só a título de exemplo, ouvíamos na televisão uma pessoa que perguntava, vejam como é complicado essas questões, perguntava a um pastor, se uma criança que nasce numa família de alcoólatras, o pai e mãe alcoólatras, gera uma criança defeituosa pelos seus problemas do alcoolismo. E perguntado se essa criança estava pagando pelos pecados dos pais. Ficamos muito tristes quando a pessoa falou que sim, que essa criança estava pagando os pecados dos pais. O Espiritismo nos diz que ninguém paga as contas de outro. Nós pagamos absolutamente somente as nossas. Nós não nascemos marcados por pecado original. Nosso pecado original é o nosso pecado que trazemos ao longo de nossas vidas. Não o pecado de um pai ancestral que fez isso há milhares de anos e nós nascemos todos marcados. Que sentido tem isso? Absolutamente nenhum. Então essa criança nasceu naquele meio porque ela tinha necessidade evolutiva de passar por aquele problema, por aquela prova. Ela precisava ter o seu problema físico e então escolhe aquele lar para nascer. Mas nada de pagar a conta de outro. Seria tão bom se alguém pagasse as nossas, né? Toda a doença do corpo, já disse Chico Xavier, é corretivo da alma. Isso é fantástico. Quando nós observamos que temos uma doença e perguntamos qual é o recadinho que está vindo aí. O que é que ela quer nos dizer? O que é que está errado conosco? Às vezes não encontramos a explicação, né? Possivelmente nesse caso ela esteja um pouquinho além do nosso entendimento ou do nosso conhecimento. Mas normalmente ela está aqui agora mesmo. Quando usamos
como fomos tabagistas 20 ou 15 ou 20 anos e depois vem um problema de ordem respiratória, não tem nada a ver com o castigo de Deus ou com o que quer que seja, são as nossas próprias condições colocadas diante da lei maior. Continuando, tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela. Isso é importantíssimo, esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária reintegração. Então, meus amigos, as pessoas que nascem hoje em nossas casas, provavelmente são pessoas com quem temos resgates importantes do passado. São pessoas, às vezes, missionários que vêm para nos ajudar, às vezes, a suprimir as nossas deficiências, a testar as nossas capacidades. São resgates de dívidas a pagar. Mas a bondade de Deus nos faz com que não tenhamos esse conhecimento. E alguém me perguntou certa vez, mas o que adianta então se eu não sei o que eu estou pagando? E eu diria que aí a maior prova do amor de Deus é esconder de nós esse passado. Se nós conhecêssemos esse passado, provavelmente o desespero seria tão grande que fugiríamos muitas vezes pela porta do suicídio, porque temos muitas dívidas com o passado. Às vezes, quando olhamos para a história e falamos, mas olha o que eles faziam, alguém me disse, não eram eles, éramos nós. Quando falamos das barbáries que aconteciam no passado, nas guerras, aí dizem que o ser humano não evolui. Claro que temos problemas hoje ainda, mas as coisas mudaram muito. Eu brincava esses dias dizendo, mas Gengis Khan, no seu tempo, tirava a pele dos adversários para forrar as paliçadas da casa. Era uma prática. Ou os vikings que tomavam a clava no cérebro dos vencidos, no crânio dos vencidos, eram práticas comuns. Claro que o ser humano evoluiu, é claro que ainda temos problemas, mas nós temos esse caminho todo para progredir, para ir aparando essas arestas e saindo desses problemas que nós sabemos que tem solução sim, porque Deus é Pai. E Ele nos dará sempre uma nova oportunidade através da abençoada reencarnação. Continuando, a doutrina nos demonstra que o principal templo para o culto da presença divina é a consciência. E liberta-nos a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Meus amigos, isso é tão importante, porque aqui nos dá a ideia da liberdade que a doutrina espírita nos oferece. Quando nós falamos que o nosso contato com a divindade se dá de forma direta, nós tiramos todos os intermediários, nós desautorizamos quem quer que seja a falar em nosso nome, nós não necessitamos de intermediários. O nosso templo para a conversa com Deus é a nossa consciência. Quando nós fechamos os nossos olhos à noite e analisamos os fatos do dia, ou pela manhã, quando pedimos a proteção para os nossos atos, nós estamos tendo esse contato direto. E é tão bom imaginar que isso seja dessa forma. Não há necessidade de intermediários. E também a ideia dos tabus em matéria de religião. Quando nós vemos as ideias das práticas exteriores, que são tão propaladas hoje em dia, tão propagadas, essas práticas exteriores, elas congelam a fé, impedindo o raciocínio. Elas geraram muito a expansão até do materialismo, porque não se pode ter simplicidade, pureza indispensável para um culto, para a fé raciocinada, quando se exijam para isso paramentos, roupas especiais, imagens, símbolos, fumo, às vezes bebidas alcoólicas, rituais, de todos os tipos que são feitos para demonstrar a ideia de fé. Quando essa fé é tão simples, é tão direta, sem necessidade de nada disso. Esses símbolos que eles nos trazem
eles impedem que haja uma liberdade, eles impedem, são algemas, são meras fantasias que não acrescentam nada à ideia do culto ou à nossa conversa com o Pai Criador. Então tenhamos em mente sempre isso, que o nosso canal está sempre aberto e sempre direto com o Criador. A doutrina também nos desmistifica e amplia o conhecimento, mostrando com clareza a simplicidade de todas as dimensões da existência. Nós espíritas somos convidados à razão. A fé tem que ser amparada pela razão. Kardec, o nosso mestre, nos diz que a fé verdadeira só é aquela que pode ser encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. No que nós cremos, há uma maneira de explicar o que nós cremos, ou é simplesmente porque alguém nos disse que é assim? A doutrina espírita nos convida a essa razão. E nós acrescentamos aqui, como diria Galilei, no seu tempo, ele dizia: eu não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso, nos proíba de usá-lo. Vamos, portanto, usar essa razão, essa inteligência e esse bom senso que Deus nos deu, para que possamos entender melhor a nossa fé. A doutrina espírita, meus amigos, ela está nos livros. E nós aqui, todas as vezes que usamos a tribuna, lembramos que precisamos estudar espiritismo. As obras básicas estão aí. Foi falado já na abertura que tem aqui todos os dias existem alguma coisa aqui na Casa Espírita. Nas terças-feiras, os estudos das obras básicas. Isso amplia o nosso horizonte, nos mostra como nós podemos crer com a razão. A doutrina espírita nos vem responder perguntas importantíssimas em nossa vida. Perguntas que os filósofos gregos já faziam há 2.500 anos atrás. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? São respostas que precisam ser dadas com clareza. E a doutrina espírita tem essas respostas de uma forma maravilhosa. Procuremos conhecê-las para o nosso benefício. Nós precisamos conhecer isso para o nosso conhecimento e nossa evolução. Elimina a maior parte da preocupação acerca do futuro, além da chamada morte, a morte biológica. E dá-nos o conforto do intercâmbio com os entes queridos depois de desencarnados. Meus amigos, é tão importante a gente imaginar, aqui na primeira, a ideia da morte, essa chamada morte que tanto nos assusta, ou tanto nos assustou. Mas aqui não vamos também dizer que alguém disse, os espíritas não têm medo da morte. Eu tenho pavor da morte. A gente precisa, a luta pela vida é uma lei da vida. Então nós lutamos para viver, porque viver é maravilhoso, viver é aprender, é crescer. É uma bênção que Deus nos dá, mais uma oportunidade para evoluir. Mas a morte biológica não é o fim. Nós tiramos aquela ideia, o Espiritismo nos mostra que não existe aquela ideia daquele futuro sombrio depois da morte, ou um céu eterno sem nenhuma importância, sem nada de produtivo, ou um inferno de penas e sofrimentos sem conserto e sem melhora. Essas duas opções não servem. O Espiritismo nos diz que não existe céu e inferno como lugares circunscritos. O céu e o inferno são estados de espírito. Nós temos o céu onde existem espíritos de bem, em paz, aí se estabelece o céu. Alguém já disse certa vez que o céu está dentro de nós, o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia às leis. Quando nós não aceitamos essas leis naturais,
as leis de Deus, ou as leis naturais, como queira, nós estabelecemos uma ideia de inferno. Então não existe inferno como lugar circunscrito. Nós temos, meus amigos, que imaginar que depois dessa nossa vida, nós voltando para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria, nós estamos aqui de passagem, nós vamos buscar reciclar as nossas conquistas, ver o que é que nós já fizemos de importante e o que é que ainda falta fazer. Ajudados pelos nossos mentores espirituais, pedimos, imploramos para voltar. Mais uma vez e mais muitas vezes, porque aqui, nesse nosso mundo, é que temos a oportunidade de resgatar os nossos problemas. É aqui que nós sofremos com as pessoas difíceis, com os familiares problemáticos, com as necessidades de comer, vestir, progredir, estudar. É aqui que a gente testa as nossas condições. Então nós precisamos voltar. E essa volta é a grande oportunidade que nós temos. Outra coisa importante que a doutrina nos mostra, nos fala do intercâmbio com os desencarnados. Nós sabemos, meus amigos, que seria... Vamos pensar um pouco de novo, utilizando a razão. Crescemos, formamos famílias, nos relacionamos com pessoas, sentimos amor, amizade, tudo durante a vida. Será que isso tudo seria para nada? Para que não pudéssemos depois, na continuidade, ter sequer uma notícia ou saber do que acontece com as pessoas que já passaram para outro mundo? Alguém disse certa vez que não, que nós poderemos ter contato só com alguém que nos queira nos prejudicar. Mas aí não tem sentido a justiça de Deus. Se o mau espírito pode nos incomodar e o bom, o meu filho, meu pai, minha mãe, não pode dizer: olha, meu filho, vale a pena lutar, a vida continua. É tão gratificante isso. E a doutrina espírita nos mostra que esse intercâmbio acontece e não é privilégio de espírita, e não foi de novo o espiritismo que inventou. Isso existiram em todas as épocas da humanidade, mas é preciso que se coloque seriedade na comunicação espírita. Ela deve passar pelo crivo da utilidade. Quando isso ajuda a muitas pessoas, a uma comunidade, a uma nação, aos seres humanos, e não quando atende aos interesses pessoais de cada um. Porque se os espíritos viessem resolver os nossos problemas, o que estaríamos fazendo aqui? Qual seria o mérito das nossas conquistas? Se ao invés de eu lutar, estudar e progredir com o meu sacrifício, eu recebesse isso, os números da loteria, num sonho, e o espírito me dissesse e eu ficasse milionário, provavelmente desencaminharia pelo lado dos vícios. E os espíritos superiores jamais fazem isso, porque eles sabem que nós é que somos os artífices do nosso futuro. Então eles deixam que a gente resolva os nossos problemas. Mas as mensagens existem, e são mensagens elevadas que trazem para nós grandes conhecimentos, e já existiram ao longo de todas as idades, de todas as épocas da humanidade. Vamos lá. Traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão. Meus amigos, aqui nós podemos dizer que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se existe influência dos espíritos sobre nós. E a resposta é contundente. Os espíritos dizem: eles nos influenciam tanto que a rigor são eles que vos dirigem. E se nós pararmos para pensar e observar certos comportamentos, certas atitudes em nosso dia a dia, vamos perceber que muitos desses pensamentos, dessas ideias, não são nossas. Vem num momento em que você tem vontade de pegar aquele desafeto e torcer o pescoço, e você está tendo uma vontade estranha, uma ideia, aquilo não é seu. Aquilo está vindo de alguém que está tentando lhe influenciar. E você tem essa influência, mas como que você pode controlar isso? Você diria, então eu acabo sendo um joguete na mão dos espíritos? Não.
Você tem que conhecer o mecanismo como isso se dá, para que você possa combatê-lo, para que você possa usar de forma correta isso. Então, pelo conhecimento, nós sabemos como esse processo se dá, e nós aí então trabalhamos, porque já disse César Lombroso, o grande criminalista do século XIX, sempre, em último acaso, ainda você é que dará a palavra final. Não importa as influências, as interferências, as circunstâncias, você será sempre o que dará a palavra final. Então, se você tiver conhecimento, se você tiver elevação moral, você foge dessa faixa vibratória em que você se torna joguete dos maus espíritos. E você, então, você acaba saindo dessa faixa vibratória e não tendo mais condição de ser atingido. E que se consegue isso através dos pensamentos elevados, da prece, do trabalho no bem. Nós podemos mudar todo esse enfoque de nossa vida e sair totalmente dessa influência negativa. E aí passaremos a ter a influência benéfica dos amigos espirituais. Essa atuação do bem nos permite mudar esse contexto. E aqui nós vamos conhecer mais uma vez uma figura que a doutrina espírita abomina, a ideia de demônio. Não existem demônios como se fala por aí. Imagine se Deus tivesse criado alguém voltado eternamente para o mal, sem conserto, para ser um antagonista dele, o Criador. Não existem demônios, existem espíritos temporariamente, vejam a palavra, temporariamente desencaminhados. E eles voltarão porque também são herdeiros do Pai. Então esses espíritos maus, esses entre aspas demônios, são espíritos que estão ainda na escuridão, mas voltarão porque também são herdeiros do Pai. Então, aquelas ideias absurdas, quando nós vimos aquelas ideias de exorcismo, aquelas coisas monstruosas, expulsando os maus, os demônios, não seria melhor parar e conversar e falar de Deus e de Jesus e das práticas da caridade, do amor ao próximo, para tentar trazer de volta esse irmão desencaminhado, ao invés de expulsá-lo para os quintos dos infernos? Seria tão mais certo, como quando nós recebemos, eu cito o exemplo, que um amigo nosso lá, que não vimos há tempo, de repente bate à nossa porta e fala: estou em grande dificuldade, estou com alcoolismo, tabagismo e outros vícios, preciso de ajuda. Você vai expulsá-lo? Não é melhor chamá-lo e dizer: olha, vem cá, vamos conversar, o que eu posso fazer por você? Então é uma prática que o Espiritismo nos diz, que não existe essa ideia de que você simplesmente deve expulsar esses espíritos como demônios. Não existem demônios, como falamos, existem espíritos temporariamente desencaminhados. E a mediunidade, meus irmãos, essa coisa maravilhosa que o Espiritismo tanto fala e que é usado tanto nas nossas mesas mediúnicas. A mediunidade é uma bênção de Deus. E todos nós, de alguma forma, mais ou menos intensiva, somos médiuns, sim. Recebemos inspiração, como falamos lá da questão, essa mediunidade pode ser essa influência dos espíritos, pode vir das mais variadas formas. Nós todos somos médiuns, e não foi de novo o Espiritismo que inventou. A mediunidade existia, se nós formos ver lá na Odisseia, escrita 9 séculos antes de Cristo, está lá. Quando fala que Ulisses, através da feiticeira Circe, falava com os seus soldados mortos e com a sua mãe que já havia falecido. 9 séculos antes de Cristo já estava lá a mediunidade. Se formos ver depois, no Egito existiam os hierofantes, em Roma as sibilas, na Grécia as pitonisas, lá do templo de Apolo de Delfos, quando diziam que os deuses se manifestavam através delas, eram os espíritos que falavam através delas. E vejam, senhores, que era tão importante isso, que quando o Estado tentou tomar conta do oráculo, os deuses silenciaram, porque não era essa a finalidade, ver se a guerra devia ser feita ou não, ver como agir diante dos inimigos. Quando o Estado pensou em tomar conta, as pitonisas silenciaram.
porque era depois de existirem os vishis na Índia, os profetas em Israel eram médiuns. O livro dos médiuns, essa obra maravilhosa do Espiritismo, nos mostra exatamente como nós devemos conduzir essa ideia da mediunidade de forma responsável. Ah, dirão nossos amigos, mas lá no Deuteronômio está lá dizendo que Moisés proibiu a mediunidade, a comunicação. E eu diria, nós também proibiríamos se fosse feito daquela forma. Hoje o Espiritismo nos mostra como é feita a mediunidade, de forma responsável, séria, não visando absolutamente valores ou qualquer benefício pessoal. Então é importante, meus amigos, o conhecimento da capacidade da mediunidade, porque tantas pessoas às vezes enchem os sanatórios. Pinel, na França, uma vez esvaziou os sanatórios. Pessoas que eram trancadas nos subterrâneos de Paris, acorrentadas, foram soltas. Porque não existia loucura nenhuma, era apenas obsessões, influência espiritual negativa, as pessoas enlouqueciam. Conhecer esse mecanismo para que a gente possa executar e usá-lo da melhor maneira possível. De novo, concede-lhe o direito à fé raciocinada e destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. A fé raciocinada já falamos. Nós precisamos saber no que cremos. Lá no século XVI, XV, XIII, era normal as pessoas acreditarem no que ele falasse. O ser humano evoluiu. E essa evolução trouxe consigo a razão, o pensamento. E hoje nós precisamos usá-lo. Por que é que eu creio? De que forma eu creio? E por que eu creio? E o imperativo da caridade por dever. Meus amigos, Kardec, uma das frases mais importantes que nós usamos na doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Tão importante que o mestre, o querido Chico Xavier, certa vez disse que se Kardec tivesse falado fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido procurar outra coisa. Eu também. Não é a religião que salva, meus amigos. A religião é apenas um farol que mostra o caminho. A decisão de seguir o caminho pertence a cada um de nós. Então, a caridade é o caminho. Fora da caridade não há salvação. Caridade, mas a caridade na forma diferenciada. O Espiritismo nos diz que caridade não é simplesmente sair na rua aí dando uma moeda para alguém, ou talvez até dando milhões, como faz Bill Gates, de uma forma muito própria e muito elogiável. Mas isso não é caridade. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. É o nosso trato com o nosso semelhante. Aquilo lá é beneficência, aquilo lá pode ser chamado de qualquer... que os governos hoje, felizmente, estão começando a trazer para si o dever de cuidar das pessoas, dos valores materiais. Nós espíritas, sim, sempre fomos marcados pela ideia da caridade material também. E devemos continuar, sim, porque não dá para esquecer estar bem vendo alguém sofrendo. Mas a principal caridade, e nós vamos tendo, quanto mais evoluímos, mais vamos entender, a principal caridade é a caridade moral. É a benevolência, querer bem, indulgência, doce por dentro, no julgamento, no querer bem as pessoas, e perdão, perdonarem. Então, meus amigos, a ideia da caridade é muito importante sempre na nossa doutrina. Auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e tempo, concedendo a certeza natural de que se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós mesmos. Nós sabemos, meus amigos, que no uso do nosso tempo é absolutamente importante em nossa vida. Nós temos uma oportunidade evolutiva nessa encarnação. Então, é melhor a gente não se trancar dentro de casa, esquecendo os problemas que existem aí fora. Senão não haveríamos como exercer essa ideia da caridade, né? Vamos participar no convívio com nossos semelhantes,
Nada daquela ideia dos eremitas modernos que se trancam em seus condomínios, onde tem absolutamente tudo. É importante a gente cuidar da nossa segurança, da nossa família, mas vamos participar, porque aí podemos até mudar o que está posto aí fora, se cada um de nós der sua pequena participação. E a ideia de que se estamos beneficiando ou prejudicando alguém a nós mesmos, é a ideia da lei de causa e efeito, que nós sabemos que ninguém está acima dela. Tudo que nós fazemos, ou que nós sofremos, tudo que acontece em nossa vida, tem um motivo. E nós, de alguma forma, vamos responder por isso ao longo das nossas existências. Então, é importante a gente pensar nisso. Garante-lhes a serenidade e paz diante das calúnias ou das críticas. Ensina você a considerar adversários por instrutores. Às vezes nós sabemos que essas pessoas que nos prejudicam, que nos criam caso, às vezes, amigos, familiares, colegas de trabalho, às vezes estão aí para testar nossas virtudes, testar nossa paciência, nossa tolerância, exercitar tanta coisa que precisamos. E a gente também gosta de ser reconhecido quando faz alguma coisa boa. Mas quando nós estamos fazendo algo bom, correto, consciente, e as pessoas não veem ou fazem de conta que não vê, não tenhamos preocupação quanto a isso. Continuemos com o nosso trabalho, porque no final é entre eu e Deus, não é entre eu e os outros. Então tenhamos em mente que precisamos continuar na prática do bem, independente de quanto as pessoas possam ou não entender. Já partindo para o final, a doutrina nos explica que por maiores que sejam as dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a sua própria situação. Já falamos que as circunstâncias não podem mudar. Alguém já disse certa vez que vencedor é aquele que não deixa as circunstâncias mudarem o destino do seu coração. Nós temos circunstâncias adversas todos os dias, mas podemos fazer a opção, se queremos esse ou aquele caminho. Estejamos sempre conscientes dessa realidade. Patentei-lhes que a fé ilumina o caminho, mas a ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui nós queremos apenas fazer uma pequena ressalva. Quando nós conhecemos a ideia de muitos pensamentos religiosos de hoje em dia, que são as religiões salvacionistas ou as religiões da graça, que fala que você hoje está salvo porque você aceitou essa ou aquela ideia. Eu agora pertenço a esse ou aquele contexto religioso, agora estou salvo. Lê do engano. Religião não salva, como falamos, apenas nos mostra caminhos a seguir. Quando falam o Espiritismo acredita tanto nessa ideia da construção própria, e às vezes as pessoas não aceitam a reencarnação, porque dizem que então o Espiritismo não aceita o Cristo como Salvador. Nós entendemos sim que o Cristo é o Salvador da humanidade. É o nosso modelo e guia, está lá na questão 625. Mas Ele é o Salvador pelo seu ensinamento, pelos seus exemplos, por toda a obra que Ele deixou nos mostrando o caminho, essa ideia do amor, mas não pelo seu sangue derramado que teria purificado os pecados do mundo. Então nós vamos de novo para aquela ideia de que nascemos marcados pelo pecado, e aí veio o Cristo com o seu sangue abençoado e nos salva. Aí alguém perguntou, mas e o que é que eu estou fazendo aqui? Se alguém me condena e depois alguém me salva. Nós entendemos que não é assim. O Espiritismo nos diz que nós construímos o nosso futuro. E que o Cristo é sim o Salvador da humanidade, pelo seu ensinamento. Mas você deverá levá-lo adiante. Conforta-nos quando informa que a ninguém é permitido voltar para modificar o passado. Essa frase é importante. Mas a todos é permitido, a partir de agora, construir um novo fim. Nós não podemos realmente voltar lá atrás e mudar o início.
mas podemos iniciar agora a transformação para mudar a história no final. Nosso futuro, meus amigos, meus irmãos, construído no dia a dia, na luta diária, em cada uma das nossas decisões, buscando sempre o melhor. Sempre é tempo de começar essa transformação. É o convite que a doutrina espírita nos faz. Vamos iniciá-la. Essas são algumas das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza em nosso favor. Será curioso que cada de nós pergunte a si mesmo o que estamos nós a fazer por ele. Estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus o Cristo, e seja no exemplo, ou na atitude, na ação, ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Quando nós falamos que nós precisamos divulgar a doutrina espírita, é muito importante. Para finalizarmos, essa é a nossa mensagem que nós queremos deixar. O Espiritismo, meus amigos, lá no livro que é o Espiritismo, de Sérgio Aleixo, não é aquele do Kardec, tem uma frase importante da Dora Encontre que diz que a doutrina espírita respeita todas as crenças e a fé que nos ensina na prática do bem. Respeita todas, mas se sente no direito e na obrigação de mostrar as verdades das quais nós estamos convencidos para contribuir para o avanço da humanidade. É tão importante, meus amigos, porque se nós, aquela ideia de colocar a palavra sem que seja divulgada, nós não somos um depósito de conhecimento, nós somos alguém que participa desse conhecimento, desse elo da humanidade. E tudo o que nós, o pouquinho que sabemos, nós podemos transmitir para outros. E a doutrina espírita, nós fizemos essa propagação por causa dos seus valores. Os valores espíritas nos dizem que nós precisamos ter liberdade, mas com responsabilidade. Que nós precisamos construir um mundo melhor. Que a transformação desse nosso planetinha para um mundo de regeneração, como está previsto e está acontecendo já, é um trabalho de cada um de nós. Que quando eu me levanto, quando eu cresço, toda a humanidade cresce comigo, mas quando eu caio, ela cai comigo. Olha a responsabilidade que cada um de nós tem. Não precisa imaginar que você é tão pequeno, que você não é ninguém. A gente é sim. A gente faz parte desse contexto. E a força do Espiritismo, meus amigos, está na sua filosofia e no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Isso está no Livro dos Espíritos, na sua conclusão. Doutrina libertadora, doutrina que apela para a caridade, para o amor ao próximo, para a benevolência, para o amor. Doutrina que prega o bem, a fraternidade, que tem o Cristo como modelo e guia, e que acredita em Deus, que tem certeza, está lá na questão número 1, o que é Deus? Aquela síntese maravilhosa, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A doutrina espírita nos mostra, nesse apelo à fraternidade e à paz, que ela é o caminho certo que nós devemos seguir. Esta frase é importante demais para que deixamos sem lê-la. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paracleto, alguém que instrui, que consola, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, não é pessoa. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque permanece junto a vós, estará entre vós, em vós, convosco. Tenho-vos falado essas coisas, enquanto permaneço junto a vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que eu vos disse. Essa mensagem que fica para a nossa observação. Muito obrigado
pela caridosa atenção de todos.